Olá, companheiros. Esse áudio aqui é para quem gosta do quem é você para criticar, né? Sabe com quem você está falando, essas carteiradas, esses argumentos ad hominem, né? De poder, que na verdade são argumentos para silenciar o interlocutor que discorda, né? Porque quando você concorda com alguém, ninguém pergunta, quem é você para concordar, né? Mas aí quando discorda, quem é você? Por acaso você é médico para estar falando sobre coronavírus? Por acaso você estudou vírus? Você é biólogo? Então a gente pode responder muito bem, não, eu não sou médico, não sou biólogo, estou trazendo aqui dados, argumentos e apresentações que eu colhi dos biólogos, dos médicos, dos virologistas, dos epidemiologistas que eu tenho estudado, que eu tenho investigado. E você que está querendo dar carteirada, de onde você retira a sua informação? É da imprensa? Do seu Zé ali da esquina, que também repete o que a imprensa te fala? É dos governos que agem sempre contabilizando o que deve ser melhor para a imagem deles perante a imprensa, né? Porque governo que não tem uma boa relação com a imprensa não divulga, não tem o seu nome aparecendo. Então, assim, eu prefiro ainda procurar me informar sobre o coronavírus através dos dados, das estimativas, das estatísticas e desses profissionais que não são neutros, não são perfeitos, devem cometer seus erros também, mas eu ainda acho mais confiáveis do que acreditar nas informações que passam por uma imprensa corporativa. Eu vou citar aqui não sei quantos especialistas, porque eu tenho uma série aqui, provavelmente não vai dar tempo de citar todos, mas eu vou começar, que são epidemiologistas do mundo inteiro que alguns trabalharam, outros trabalham no sistema de saúde pública e assim por diante. Vou deixar os links para quem quiser investigar também. Alguns vídeos já foram removidos do YouTube, então a pessoa tem que procurar nesses outros arquivos de mídia alternativa. Lembrando, como sempre, que essas investigações são trabalhosas, então, aproveitando, pegue meus dados aqui e não se intimide para fazer alguma contribuição. Dá para fazer depósito bancário, dá para fazer pelo link da vaquinha, dá para fazer pelo PayPal. Isso aí ajuda bastante com eu dar continuidade a esse trabalho investigativo. Além do mais, tem aqui uma pasta no final dessa página aqui. Você vai ver um link para uma pasta que está no Google Drive, onde você pode baixar diretamente os arquivos, tanto vídeo como arquivos de áudio, como também apresentações de PowerPoint quando tem. O PowerPoint, principalmente se você quiser pegar links, né, que estão anexados junto com o arquivo, links para as fontes originais dos trabalhos que eu cito. Agora eu queria resumir uma entrevista que foi dada por dois médicos que são donos de uma rede de clínicas de exame do estado da Califórnia. Nomes deles são Dan Erickson e Artin Massiri. Eles chamaram uma coletiva de imprensa e os primeiros vídeos que foram colocados no YouTube foram depois rapidamente apagados. Se você colocar as palavras-chave na internet, você vai observar que tem, por exemplo, artigos de jornais virtuais que falam sobre essa entrevista e recomendo algum link para você assistir a entrevista. Quando você entra no link do YouTube, vai ter um aviso que o vídeo foi removido por violar os princípios da comunidade, que é a forma de censura que essas grandes corporações estão fazendo, como eu já denunciei várias vezes. Então vocês vão ter que procurar esses vídeos nos arquivos de mídia alternativa. Para criticar esses dois médicos, a imprensa convencional, a imprensa corporativa, usou um ponto que eu também concordo, que já comentei em outros vídeos meus, que é o quê? Bom, esses médicos recebem pessoas que querem fazer teste. Então é lógico que eles vão trabalhar com uma população que não é representativa de todo o conjunto da população, é representativa daqueles que acham que tem predisposição para teste e que conseguem chegar na clínica para fazer essas testagens. É mais ou menos como ir numa quadra de basquete
e tirar as medidas de altura daquelas pessoas e achar que isso é representativo da população, né? Ir numa academia de ginástica, tirar as medidas de saúde daquelas pessoas e achar que isso é representativo da população. Então é um erro. Agora, quando isso acontece com médicos que criticam as políticas de quarentena que estão sendo adotadas, aí a imprensa cai de pau. Mas quando não, a imprensa usa esses mesmos dados estatísticos convenientemente. Por exemplo, a imprensa divulga como que o Covid está crescendo ao longo do tempo, a taxa de expansão dele, sem falar que são baseadas nessas mesmas estatísticas das pessoas que chegam nas clínicas. Como está aumentando o número de testagem, aumentando o número de campanhas a respeito do coronavírus. Então, mais pessoas procuram clínicas particulares para fazer testes, aumenta a procura, vai aumentar o número de positivos, mas não é que está aumentando a proporção de positivos. Isso a imprensa não fala. Então, a imprensa também usa essa estatística que é enviesada, pegando números absolutos, o que não representa, então, um crescimento real, porque teria que se pegar os números proporcionais. E se a gente observar toda a cobertura da imprensa sobre o coronavírus, está sendo assim. Quando começam a falar que, por exemplo, os dados sobre a infecção de crianças são pequenos, são baixos, ela vem a imprensa e coloca crianças infectadas com coronavírus. Quando falam que pega pessoas que têm imunidade baixa, problemas de saúde, aí lá vai a imprensa pegar algum atleta e dizer que ele morreu por coronavírus. A imprensa tem feito um trabalho bastante enviesado, como sempre. Eu acho que quem não conseguiu desconfiar ainda da desonestidade da imprensa nas coberturas políticas dos últimos anos, vai ter mais uma oportunidade de observar como é que eles trabalham. Além do mais, a imprensa não cobre, não comentou todo o resto da entrevista, que tem muito mais argumentos do que esses estatísticos trazidos pelos médicos. E não comentar é um bom indício de que eles não conseguiram criticar a totalidade dos argumentos, né? Eles acharam um ponto que é criticável e se concentraram ali. E, na verdade, a gente não tem nenhum doutor e nenhum especialista, e nem eu, nem vocês, vamos saber toda a verdade sobre tudo que envolve esse problema do coronavírus. Então, é possível, com certeza, que nós vamos cometer alguns erros aqui, outros acertos acolá, mas o que eu estou tentando mostrar, num panorama geral, é que está muito furada a narrativa que está sendo criada pela imprensa e pelos governos. Além do mais, o que a mídia, quando quis criticar esses dois médicos, essa entrevista deles, não comentou, é porque o que eles estão falando é que estes dados que eles estão chegando a partir da testagem de coronavírus são muito semelhantes aos dados que eles chegam a partir da testagem de outras gripes, porque eles são um laboratório, então eles fazem testes anualmente, estão sempre fazendo testes das coletas dos pacientes que chegam lá. Então eles fazem testagens de gripe também, e o que eles têm dito é assim, os dados são mais ou menos parecidos, são muito semelhantes. E o último ponto sobre as críticas que têm sido feitas pela imprensa corporativa a esses médicos é que a imprensa não fala de um ponto fundamental que os médicos estão denunciando ali, que é a superestimação, né, o inflacionamento das mortes de coronavírus. Eles ali denunciam que a pessoa chega com qualquer outra coisa, a pessoa tinha câncer de pulmão porque era tabagista, fumante há 25 anos, aí eles fazem o teste, encontram o vírus e dizem que ela morreu por coronavírus. Mas se fizerem o teste, como eu sempre falo, para outros vírus também vão encontrar. Então ela não morreu de coronavírus, ela morreu porque fumou durante 25 anos e desenvolveu um câncer. E agora eu vou resumir mais ou menos a entrevista na ordem que os argumentos principais aparecem. Bom, eles começam falando que você tem que quarentenar os doentes, essa é a prática que se faz, e ao longo da vida inteira de trabalho deles é assim que se faz, e não os saudáveis, né? Isso não condiz com o que eles sabem sobre epidemias. E essa política de lockdown, quer dizer, de toque de recolher, ela é inconsistente, porque o vírus circula assim mesmo. Inclusive ela é inconsistente porque eles fecham pequenos mercados, acabam com o pequeno comerciante e mantêm abertos os mercados grandes, as grandes redes.
Então ele enfatiza muitas vezes. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com saúde pública, isso é uma questão política, é uma questão de concorrência capitalista, né? Aqui sou eu que estou acrescentando. E ele fala, as luvas e máscaras em massa, ficar o dia inteiro com esses, né, essas supostas proteções, não funcionam. Elas são para locais onde tem uma infecção aguda, por exemplo, quando eles explicam, quando eles vão para uma UTI que vão trabalhar diretamente com um paciente com uma doença respiratória que possa ser altamente contagiosa, aí eles colocam. A mesma coisa, por exemplo, agora meus comentários, né? Você vai no dentista, o dentista está ali trabalhando a 15 centímetros da sua boca, então ele usa máscara para evitar um contato maior de bactérias dele para você e de você para ele. Mas logo que termina a consulta, ele tira a máscara, vai atender você sem máscara também. Então eles colocam essas medidas de usar luvas e máscaras, eles não usam no dia inteiro porque eles não querem se fechar, porque isso vai deixar eles com imunidade fraca. O começo da entrevista é muito interessante sobre isso. Eles vão comentando, as crianças desenvolvem imunidade pegando na sujeira e não se a gente começar a limpar tudo ao redor delas. Quando a gente força as pessoas a se abrigarem, se isolarem por semanas e limpar tudo excessivamente, estamos reduzindo o sistema imunológico da população. E isso também quando começa a reduzir a interação. A gente força as pessoas a interagirem pouco, elas começam a interagir com menos micro-organismos, o sistema imunológico delas vai ficando mais despreparado. É a mesma coisa que se você ficar, por exemplo, se você está acostumado a fazer atividade física regular e ficar 4, 5, 6 semanas, muito mais, 2, 3 meses sem fazer atividade física. O seu corpo vai ficando despreparado. E aí eles colocam, o que vai acontecer quando essas pessoas todas voltarem à vida normal? As doenças vão começar a pipocar, porque eles vão chegar com imunidade baixa, inclusive vai ter muito hospital de férias e outros que vão começar a receber paciente adoidado, porque as consultas estão sendo adiadas para outros assuntos que não seja coronavírus, e as pessoas vão ficar doentes adoidado porque elas estão com o sistema imunológico despreparado. Também nesse início de entrevista eles falam, olha, a gente recebe telefonemas sem parar na nossa clínica para saberem os resultados dos testes de coronavírus. É telefonema do primeira hora da manhã até o último momento da noite. Mas as UTIs, por exemplo, estão vazias, os nossos atendimentos estão diminuindo e o sistema de saúde está sendo evacuado em certos lugares, né? Fechamento de outras sessões que não tenham relação com o coronavírus, porque estamos todos focados no Covid e preenchendo papeladas também, fazendo um monte de trabalho burocrático, mas as pessoas com outras doenças críticas não estão vindo para os hospitais e para as clínicas por medo de contaminação e por falta de médicos. Aí eles chegam em estatísticas, eles pegam estatísticas do distrito onde eles trabalham, que dá 6,5% de taxa de positivo. E diz, isso aqui, essa taxa é semelhante às taxas que a gente recebe de gripe. Aí na Califórnia dá 12%. Nova York, 39%. Isso aqui daí é meu comentário agora, né? Não o deles. Isso mostra como que essas estatísticas elas são enviesadas, porque isso vai depender de onde que esses testes são feitos. Se o teste é feito com uma população muito grande de hospitais, vai dar um número maior, como Nova York. Se pega testes que estão mais em locais que pegam toda a população, por exemplo, que tem barraquinhas no meio da cidade fazendo testagem gratuita para as pessoas, vai dar um número menor. Então, para a gente ver o que é representativo da população, a gente não tem que fazer uma média desses testes, a gente tem que pegar os números que são menores, sempre que sejam feitas uma quantidade de testes bastante grande, né? Por exemplo, faz 2.000 testes numa cidade e são feitos em locais públicos, testes gratuitos e tal, vai se ter uma parcela mais representativa da população. Ainda que não todos, né? Porque transporte fechado, então quem mora nas periferias não vai, e assim por diante. E aí eles pegam o geral para os Estados Unidos, a quantidade de positivos é 19,6% dos testes. E aí eles dizem, essa proporção não é diferente das proporções de gripe A e B. Depois eles seguem falando
que o número de mortes, 43 mil mortes, por exemplo, não é diferente das gripes, das mortes anuais por outras gripes. Eles disseram que as temporadas de gripe nos Estados Unidos matam entre 40 e 60 mil pessoas. Às vezes 25, às vezes vai lá para 60. E então ninguém fecha o país. Já pensou se vai fechar o país toda a temporada de inverno por causa de temporada de gripe? E eles mesmo falam, olha, a gente recebe pacientes com gripe, faz testagens direto. Também a gente não testa todos eles, não tem sentido testar todos, porque é uma doença perfeitamente conhecida. Mas o que garante que eles também não tenham coronavírus? Com certeza eles têm outros tipos de coronavírus e a gente nem está sabendo, nem testa. Eles falam das taxas de mortalidade, né, extrapolando o número de mortos para o número total da população. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Quando a imprensa critica que eles estão usando números fraudulentos, uma coisa a gente tem que ver. Eles não estão usando os números fraudulentos quando a gente está falando de mortes em relação ao total da população. Se esses dados que estão se divulgando de mortes, que a imprensa tanto gosta de divulgar os dados de morte, estão corretos, tem que se fazer uma proporção dessas mortes com a população total. Mas aí, para criticar, lógico, aí começa aquela história, não, as mortes são muito mais do que essas, porque essas são apenas as notificadas. E aí ninguém comenta que essa notificação é superestimada. Mas vamos lá, eles colocam então a taxa de mortalidade, que pode ir de 0,0 alguma coisa, como eles pegaram na Espanha, como eles pegaram na Califórnia, até 0,1%, como eles pegaram em Nova York. Novamente, depende de como é que o sistema de saúde resolve contabilizar quem é que morre ou não de coronavírus. A pessoa tem um acidente de carro, chega lá no hospital, e aí eles vão testar para coronavírus, acham o coronavírus, botam morte como coronavírus. Mas também o que é importante eles comentarem é a taxa de recuperação dessas infecções, dos casos positivos. Eles colocam, olha, de 90% a 96%, né? Isso depende das cidades que eles vão comentando, cada cidade, cada país, eles vão comentando qual é a taxa, mas as menores são 90%, as maiores são 96%, são pessoas que têm sintomas e não precisam de qualquer hospitalização. Tem sintomas, vão para casa, passa alguns dias, melhoram da gripe, da febre. Então eles dizem, isso aqui é a mesma coisa que acontece com a gripe. Aí em seguida eles pegam os dados da Suécia e da Noruega para comparar. E eles colocam, Suécia e Noruega, né, são dois países vizinhos, então, e tem uma mesma situação demográfica, qualidade de vida. Então dá para a gente considerar que tem populações muito parecidas, políticas muito parecidas, quer dizer, demografias muito parecidas. E eu já comentei essa comparação da Suécia e da Escandinávia, dos países escandinavos, num vídeo meu, né? Eles colocam, olha, a Noruega teve um pouquinho melhor de redução de taxa de mortalidade, né? Mas é bastante comparável os dois. Os dois tiveram um desenvolvimento do coronavírus muito parecido, usando os dados oficiais. Só que a Suécia não fez todo esse sacrifício que a Noruega fez, porque a Suécia não fez esse trancamento, esse toque de recolher. O que a Suécia fez foi mais ou menos o que a Islândia fez, que eu já comentei em outros vídeos. Escolas permaneceram abertas, os locais todos não fecharam bares, não fecharam restaurantes, eles só reduziram atividades de massa mesmo, grandes, por exemplo, mais de 100 pessoas, eventos assim que iam aglomerar muita gente junta, mas fora isso, continua a vida normal e uma recomendação geral para que os mais velhos tomassem cuidado, né? Ficassem mais em casa, mas nada de polícia na rua, nada de drones seguindo, polícia jogando vídeo das pessoas que furam quarentena, tentando humilhar e pedindo para denunciar e uma construção de um caos social. Aí ele comparou, mesma coisa, a população da Suécia e a da Califórnia, que a Califórnia também fez esse trancamento, né? Esse toque de recolher, a Suécia não fez.
e também deu no mesmo, o número de mortos, o número de infectados, deu tudo muito parecido. Aí eles entram num problema muito grave que também a imprensa não gostou e também não fez comentário nenhum na hora de criticá-los. E um dos motivos pelo qual o YouTube retirou esses vídeos. Eles colocam, olha, a gente não está numa torre de marfim. Quando vocês vêm querer dar carteirada na gente, dizendo que o Dr. Fauci, que é um pesquisador renomado mundialmente, fala tal coisa, Dr. Anthony Fauci e outros especialistas, aí eles dão uma alfinetada mesmo, eles dizem, olha, o Fauci faz 20 anos que não vê paciente, ele é um acadêmico, ele está na sua torre de marfim. Eles dão, às vezes, meio sutilmente, esse tipo de alfinetada. Nós vemos pacientes todos os dias e nós convivemos com médicos de hospitais, de outras clínicas todos os dias. E o que eles estão falando, o que eles estão nos comentando é o seguinte, aqui nos nossos postos de saúde e tal, está aumentando a chegada de crianças com, não é sintomas, né, com marcas de violência doméstica. Por quê? Fica a família toda ali enfurnada dentro de casa, as crianças começam a ficar ansiosas, os pais também vão ficando irritados porque estão desempregados, não conseguem tocar seus pequenos comércios, por exemplo, então estão falidos e o nível de violência doméstica dentro de casa começa a aumentar. Isso eles colocam, olha o que é muito importante, isso não é só, e quando isso acontece, isso não acontece só como uma doença temporária, isso não vai passar. Esses traumas que estão acontecendo agora ficam para a vida. Violência doméstica entre os maridos e esposas também. E toda a rede de clínicas que eles conversam, os colegas deles colocam, olha, está explodindo os casos de alcoolismo, ansiedade, suicídio. Eu já comentei isso. Além disso, a gente está fazendo nossa educação, nosso nível educacional cair e ladeira abaixo, né? Fechando as escolas. Então, naquele argumento anterior de que as pessoas trancadas em casa, sem interação social, limpando tudo obsessivamente, estão desacostumando seus sistemas imunológicos, a gente pode acrescentar também esses argumentos. Além disso, as pessoas estão ficando tristes, deprimidas, cansadas, isso também vai baixando a sua imunidade, elas vão chegar, depois quando começar, entre aspas, a vida normal, vão ser... Quem tem seu comércio, quem tem seu trabalho vai ter que correr, vai ter que trabalhar altas horas para poder recuperar os prejuízos. As crianças vão ter que vão ser super, vamos dizer, cobradas na escola, porque vão ter que fazer turnos pesados de aulas para recuperar o tempo perdido. Então, aula no sábado, aula no domingo, aula em duplo período, excesso de trabalho para levar para casa. Então, elas também vão ser exigidas e esse povo super estressado vai começar a ter muitas doenças, inclusive muitas doenças infecciosas. Vão abrir essas previsões aí que os governos dão, mais 2 meses, mais 3 meses. Quando estiver abrindo de novo, já vai ser temporada de inverno, que é as temporadas que pipocam as gripes, né? Isso principalmente no hemisfério norte, que tem as temperaturas bem demarcadas entre inverno e verão. Aí eles falam, o Covid não é o motivo de muita morte de Covid que está sendo registrada por aí, porque tem que fazer a diferenciação de quem morre com Covid e quem morre de Covid. E os doutores, os médicos, estão sendo pressionados a registrar os seus mortos e os seus pacientes como Covid. Isso vai aumentar os números e faz parecer que a doença é pior do que é. Além disso, grandes mercados estão abertos, pequenos estão fechados. E aí o doutor é bem enfático, ele fala, não é ciência, não existe ciência nisso. Tem outros interesses em jogo, mas não são os interesses científicos. Quem não tem sintoma precisa voltar para a vida. Lógico, como eu já comentei de outros médicos também, já deu tempo da pessoa ou desenvolver sintoma ou desenvolver imunidade. Se ela desenvolve sintoma, ela precisa ir ao sistema de saúde. Se ela já está imune, que ótimo. Eles falam também em outro momento, a mesma coisa que eu também estou batendo nessa tecla, a pessoa assintomática, e isso
você vê que a imprensa e os governos não estão fazendo por interesse, eles não estão fazendo testagem de imunidade. Aí eles colocam esse fantasma de que a pessoa assintomática ela vai estar passando o vírus e ela ainda pode desenvolver a doença. Quando na verdade tem que se fazer o teste de imunidade. E se a pessoa está imune, é ótimo, porque ela vai ter vírus menos letais no seu organismo, em menor quantidade, mais enfraquecidos, e se ela passar esses vírus para outras pessoas que não têm imunidade, vai ser ótimo, porque vai estar funcionando da mesma maneira que uma vacina funciona. A pessoa recebe uma dose suportável daquele vírus, e aí o sistema imunológico dela dá conta. Outra frase que eu gostei, né, quando esses médicos falam que o que está sendo feito não tem nada a ver com ciência, é por interesse político, eles falam, é preciso ter um bom motivo científico e não só teoria para ficar brincando com os direitos constitucionais das pessoas. No Brasil a gente nem pensa assim, né, porque a gente está tão acostumado a não ter direitos, né, a Constituição é essa coisa que desmoralizada, que cada dia aparece uma leizinha nova. Às vezes uma portaria de um banco central, de um ministério qualquer aí já viola leis constitucionais, mas nos Estados Unidos eles têm pelo menos, eles tentam, né, valorizar um pouco a Constituição. Aí os médicos seguem explicando, querem monitorar cada pessoa, isso é irreal, né, falando em termos de saúde pública, isso é uma questão política também. Também falam que essa paranoia, esse pânico criado pela imprensa, pelos órgãos de comunicação, faz com que as pessoas tenham medo de ir nos hospitais, se elas acham que não estão com coronavírus. Aí ele comenta, o paciente começa a sentir dor, aí ele fica com medo de ir no hospital, uma dor na barriga, no intestino. Quando vê, é um apendicite, desenvolve e a pessoa morre em casa de medo de ir no médico. Inclusive eles comentam que, eles têm lá um estoque de teste muito grande, não está com falta de teste no sistema de saúde e as pessoas também não estão vindo ser testadas por medo. Elas só vêm em último caso se elas acham que a situação está complicada mesmo. Converso com colegas dos hospitais e está na cara para todo mundo que isso aqui que está sendo feito não é ciência. O que está por trás é sim controle. O doutor chega no andar vazio do seu hospital, gente tirando a temperatura deles, algo aí está errado. Aí ele fala uma coisa que eu assim, né, dei graças aos céus, porque até que enfim eu vejo alguém falando o que eu sempre comento. Ele diz assim, quando falam para você, ele usa essa palavra safe, né, que é segurança. Eu comento, né, a expressão básica da polícia e das medidas repressivas, para a sua segurança. E ele diz, quando falam que é para a sua segurança, presta atenção, o que eles querem dizer é controlar e tirar a sua liberdade. Eles comentam, eu vou nas lojas de vendas de armas aqui nos Estados Unidos, né? Que lá tem lojas, isso é, né, mais acessível à população, não é proibido. E o que está em falta no mercado? Munição, armamento, ele coloca. Porque as pessoas estão ficando putas da vida, além de estarem ficando com medo do caos social que já está se espalhando nos Estados Unidos e no resto do mundo. Então elas estão se armando, é o que ele fala. Também comenta outras coisas que eu já comentei em estatística, né, em outros vídeos. No caso ele coloca ali 90%. Pela expressão que ele me faz, me parece que é assim, um número que ele quer dizer a maioria, não exatamente se é 90, se é 89, se é 95, mas ele fala, 90% dos que estão morrendo por coronavírus, na verdade, tem comorbidades. Então é aquilo que a gente já comenta, né? A pessoa chega infartando, teste com coronavírus, tem coronavírus, registra como morto por coronavírus. Eles também estão criticando essa política dos respiradores. Esse monte de respirador fabricado pela General Motors, aí, que é uma empresa que estava prestes a falir, né, foi ajudada pelo governo com bilhões de dólares. E como eles têm, né, a General Motors tem suas conexões políticas, ela daí pressionou para fabricar, ser a fabricante dos respiradores e vender. Estão comprando centenas, milhares de respiradores e nem usam. Está faltando outros equipamentos
E o respirador é um negócio invasivo. 80 a 90% das pessoas que estão usando respiradores morrem. Agora eu vou citar um artigo do Daniel Murphy, que é diretor do Departamento de Emergência no Hospital Santa Barnabas, que é em Bronx, é um bairro da periferia de Nova York, um grande bairro com inclusive predominância de latinos, negros e outras minorias. Ele se apresenta e inclusive fala que ele e a família contraiu o coronavírus no começo por trabalhar com pacientes com coronavírus, mas estão bem. E ele diz que esse foi a maneira como se está lidando com o coronavírus foi o pior desastre da saúde pública que ele viu na carreira dele de 30 anos. E as consequências ou os efeitos colaterais dessa política de toque de recolher é o que o preocupa mais. Ele comenta que no começo eles estavam trabalhando num turno tranquilo, de março a abril, mas no meio desse período começou a vir hordas de pacientes e uso de respiradores. E agora este movimento está diminuindo e a partir do começo de abril o número de pessoas que entravam era já menor do que o número de pessoas que estavam saindo, estavam recuperadas. Então a equipe dele trabalha com pacientes pobres, muitos são moradores de rua, trabalham com empregos precários e as condições de trabalho e de moradia deles não fazem o distanciamento ser uma coisa factível. E o fluxo da doença, pelo que ele diz na minha intuição, na minha experiência, não teve tanto a ver com a medida restritiva de confinamento, mas com o fluxo normal de uma pandemia, né, de um outbreak, de um surto. Aí ele se coloca preocupado com o cuidado dos pacientes que não tem a ver com coronavírus, que essas unidades de emergência que tratam de outros casos estão vazias por várias semanas. Geralmente eles recebem 240 pacientes por dia, né, de casos dos mais variados, e na última semana as médias têm sido de menos de 100 por dia. E o que ele está dizendo, isso significa que os nossos pacientes, que já são de baixa renda da comunidade, estão com medo de vir para a emergência por medo de contrair coronavírus. O fluxo das ambulâncias naquele distrito caiu de mais ou menos 6.500 para 3.300 ao longo da última quinzena. E certamente isso significa que muita gente que está precisando de cuidado não está vindo para os hospitais. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui, um parênteses, né? Nos Estados Unidos tem um agravante que como a saúde ela é privada em muitos pontos, muitos tópicos, a questão da ambulância muitas vezes vai cair não no seguro de saúde dos pacientes, inclusive os de baixa renda, mas ela é paga. Então muitos pacientes até recusam a vinda das ambulâncias, vão atrás de Uber, vão atrás de carona para chegar no hospital, para não ter que pagar depois os custos da ambulância. Voltando aqui para o artigo do doutor, a questão da pediatria, né, das crianças, praticamente desapareceu as visitas de cuidado primário com pediatras, os agendamentos de vacina estão caindo, né? Então eles estão vendo que realmente a população está evitando o sistema de saúde. Isso é uma consequência infeliz dessa estratégia de mandar todo mundo ficar em casa. O medo, o pânico está sendo impulsionado no público, e o público precisa entender que a maioria das pessoas infectadas na verdade reage muito bem à doença. Nas estimativas que ele tem das testagens ali naquele bairro, né, no Bronx, 43% dos testes dão positivo. Isso para eles é um sinal de que a população já está desenvolvendo um bom grau de imunidade de massa. Então, se o distanciamento funciona, mas ele está dizendo que ele é cético de que isso está sendo tão importante nesse momento agora. E que a testagem agora tem que ser paralela com a abertura da economia, ressuscitação das atividades e das pessoas voltando ao trabalho. Então ele encerra falando isso: a gente precisa proteger os que estejam em situações de vulnerabilidade sem destruir a economia.
Estamos cansados e precisamos do restante de vocês nos ajudar voltando ao trabalho. É isso que ele conclui no seu artigo. A próxima entrevista é do Dr. Wolfgang Wodarg. Ele é um pulmonologista alemão, foi membro do Comitê de Saúde da União Europeia. Falei dessa entrevista no meu primeiro vídeo dessa série de coronavírus. Ele fala assim, que há centenas de espécies de vírus causadores de gripes, só há testes para cerca de 8 ou 10. Os coronavírus são um desses tipos de vírus e eles causam todo ano de 7 a 15% das gripes sazonais. Então, a qualquer momento que você tomar medidas, fazer testes de pessoas da população, normalmente, você vai encontrar de 7 a 15% daquelas pessoas com algum tipo de coronavírus causador de gripe. Se isso for medido em clínicas médicas, vai achar um percentual maior, por isso que outros médicos estavam tratando com esses percentuais que vão de 20%, 40%. Se medir em hospitais, vai achar um percentual ainda maior. E o resultado positivo não vai dizer se a pessoa está realmente doente, ou mesmo quando a pessoa morreu, não vai dizer se isso foi de coronavírus, ou seja, causado com coronavírus, ou se o coronavírus apenas estava presente. Porque, como é de se esperar de coronavírus, a família dos coronavírus tem esse comportamento normal, que a qualquer momento da população, uma boa parte da população vai ter coronavírus no seu organismo, e não significa que elas estão gripadas. Na Alemanha, que é o país que ele usa como exemplo, né, onde ele trabalha, se testarmos as pessoas que morrem de gripe na Alemanha, vamos encontrar de 2 a 3 mil mortes por coronavírus. Então, o que aconteceu foi uma questão mais política, né? Wuhan, na China, tem um grande laboratório, tem muitos especialistas. Quando eles encontraram essa mutação de coronavírus, ficaram interessados. Os cientistas em Berlim criaram um teste para detecção. Esse teste foi rapidamente aprovado pela OMS. Todo mundo começou a testar. Então, os virologistas foram testando e criaram esse fenômeno sensacional, né, que seria que o vírus está crescendo e se expandindo. O governo chinês implementou medidas repressivas, o Ocidente resolveu imitar e os virologistas aproveitaram o alarmismo para se destacar publicamente. E isso aconteceu independente do fato de que o teste não tinha sido validado para dizer se o vírus é perigoso ou não, ou como ele age, né? Ele começou a ser usado mundialmente só para causar o pânico. Ou seja, é um teste que apenas detecta a presença do material genético, detecta a presença desse vírus, mesmo que o vírus esteja destruído. Porque quando os vírus são destruídos no organismo, o material genético deles também fica ali livre, circulando pelo sangue e pelos outros mucosas e excrementos das pessoas. Enquanto isso, uma testagem apropriada da população para dizer que ela está mesmo sofrendo com aquele vírus ou não, precisa incluir testes que verificam a quantidade de vírus, a quantidade da presença do vírus no organismo e também a produção de anticorpos ou não das pessoas, além, claro, dos sintomas que as pessoas apresentam. A próxima entrevista também já foi citada no meu segundo ou terceiro vídeo sobre coronavírus, é com o Dr. Joel Kettner, que é professor de saúde comunitária no Canadá, em Manitoba. Também já foi chefe da saúde pública daquela cidade e também trabalha é diretor médico do Centro Internacional de Doenças Infecciosas. É uma entrevista onde parece que o entrevistador acaba querendo cortar ele mais rápido do que ele gostaria de argumentar. E ele vai comentando que em 30 anos de prática nunca viu uma reação política do tamanho desta para epidemias. Ele diz, eu convivo com epidemias como a atual quase todo ano. Então ele acusa que a reação política que está sendo dada é exagerada. Meus colegas no setor público recebem dados incompletos que não informam as taxas de testagem, a severidade da doença, o protocolo para diferenciar se o vírus é a causa ou apenas está presente nos casos de doença e nos casos de morte.
As evidências sobre a eficácia das políticas de distanciamento social são muito fracas. As taxas de infecção e mortalidade parecem ser muito menores do que o anunciado. A Organização Mundial da Saúde tem criado problema com a pressão que ela coloca sobre a saúde pública, gerando uma reação exagerada dos governos e administradores da saúde. E essa pressão gera sobrecarga no sistema, coloca médicos em quarentena e, além disso, cria desemprego e deixa as pessoas com medo de conviverem entre si. Uma outra entrevista rápida é do Dr. John Ioannidis. Ele é diretor do Centro de Pesquisa em Prevenção de Stanford. Além disso, eu estou juntando alguns argumentos que ele também trouxe num artigo. Como eu já falei também no meu segundo vídeo daquela série Coronavírus e Luta de Classes, eu vou passar rapidamente pelos tópicos principais. Ele acusa as estatísticas de serem tremendamente distorcidas, proveniente da testagem de paciente e não de amostras populacionais. E daí ele usa outro exemplo para contrapor, que é a testagem de um navio em quarentena, que foi o navio Diamond Princess, Princesa Diana, Princesa Diamante, sei lá. A mortalidade era de 1% nesse navio, mas se tratava de uma população bem mais idosa do que a média mundial. E outros coronavírus conhecidos que provocam gripes comuns chegam a mortalidade de 8% em idosos. Ou seja, ele está colocando que a letalidade ali de um navio que tinha casos de coronavírus, ele tinha menos morte do que os coronavírus já conhecidos que provocam gripes todo ano. Ele falou que está sendo observado nessa temporada é semelhante ou no máximo um pouco mais grave do que nas outras temporadas de gripe que se tem todo ano. Faltam evidências confiáveis sobre quantas pessoas estão infectadas com o vírus e os dados disponíveis não são adequados. Nenhum país sabe informar qual é a prevalência de vírus numa pesquisa populacional por amostragem. Né? Isso a gente vê, por exemplo, nas estatísticas de coronavírus ao longo dos dias, que sábado e domingo, por exemplo, dá um pulo, tem umas distorções das curvas durante a semana, mostrando que isso reflete não a incidência do vírus, né? Porque o vírus não vai ser influenciado pelos dias da semana, mas sim a visita das pessoas nessas clínicas que fazem as testagens. As vacinas, como ele fala aqui, podem durar anos para serem desenvolvidas, lembrando que a gente tem várias assim chamadas pandemias recentes que nem tem vacina ainda, ninguém nem deu bola para fazer vacina. E as consequências do confinamento prolongado são imensuráveis. Os políticos não sabem dizer se estão fazendo mais mal do que bem. Os 3% de mortalidade, 3,4%, informados pela Organização Mundial de Saúde, causam pânico e derivam de pacientes hospitalizados. Aí ele volta para o caso do navio, onde a taxa de mortalidade, se fosse projetada para a estrutura populacional dos Estados Unidos, por exemplo, chegar-se-ia a uma taxa de mortalidade que fica entre 0,05, ou seja, 1 em cada 2.000 pessoas, e 1%, 1 em cada 100 pessoas. Após essa entrevista, que foi feita no meio de março, o professor Ioannidis terminou uma pesquisa que ele estava realizando, publicou, e aí ele fez outra entrevista com os dados daí mais concisos, coletados, onde ele comenta sobre eles levantaram já a taxa de anticorpos que já foram desenvolvidas na população, e ele coloca que a taxa de infecção, ou seja, pessoas que tiveram contato com o coronavírus ou têm contato, é de 5 a 8 vezes maior do que o estimado inicialmente. E isso significa que a mortalidade, o percentual de mortalidade cai muito, ou seja, tem menos mortes em relação ao número total de pessoas que entram em contato com o vírus. E essas taxas que ele estima, que ele publicou, são então equivalentes, semelhantes às taxas de infecção das gripes sazonais, as gripes que passam ali pelos Estados Unidos todos os anos. Então ele fala, não temos nada a temer com o vírus. Agora, o que ele diz que a gente tem muito a temer é com a política que está sendo feita de pânico, de desespero e de destruição da economia. Porque aí ele está falando, mesmo que o coronavírus desapareça, as pessoas elas vão estar traumatizadas
com coisas que não vão ser resolvidas no curto ou médio prazo. Ele coloca que, por exemplo, as taxas de suicídio aumentam em 1% a cada 1% de aumento na taxa de desemprego. E aí ele comenta que das principais consequências econômicas desse fechamento da economia é o aumento do desemprego. E já nos Estados Unidos, 25 milhões de norte-americanos, imagina que isso seja praticamente, 10% da população adulta, talvez mais até, não, com certeza mais, já pediram seguro-desemprego, quer dizer, deram entrada no seguro-desemprego. 25 milhões, né? Eles estão aqui passando pela pior taxa de desemprego jamais vista, né? E as estimativas é que seja 10 vezes isso no mundo, ou seja, que a taxa de desemprego suba em 10 vezes no mundo. Vocês imaginam, então, o aumento de suicídios no mundo inteiro. Além disso, o suicídio, a gente sabe que é a ponta de um iceberg, né? Começam a subir também. Aí ele explica que outras doenças, eles estão vendo a taxa dessas doenças subirem ou pararem de cair. Doenças como câncer, doenças cardíacas, outras doenças respiratórias, fígado, enfim, outros tipos de doença. Inclusive, aí ele coloca saúde mental. Quer dizer, os índices de todas essas doenças estão piorando por causa da política de destruição econômica. Além disso, índices de violência social e violência doméstica estão aumentando e também de abuso infantil, né? Todas essas estão tendo consequências muito piores do que a Covid. Aí ele entra um pouco no assunto da contaminação hospitalar. Ele disse que isso é uma taxa que tem sido notada que cresceu muito nos hospitais, quer dizer, principalmente dos médicos, que eles conseguem monitorar daí, né? Aumenta os percentuais de médicos com Covid, com o coronavírus. E isso é parte de uma política que... isso acontece em hospitais que estão sobrecarregados. Mas, então, essa política de criar pânico está sendo muito ruim, porque ela também está sobrecarregando os hospitais. As pessoas vão muito aos hospitais que estão atendendo a questão do coronavírus, mesmo quando elas não precisam. Elas estão, então, entrando e participando daquele ambiente saturado. Às vezes elas não estão infectadas, mas levam infecção para suas casas. E então ele coloca, a gente deveria deixar as pessoas fora do hospital quando desnecessário, para evitar a supercontaminação. E aí a gente pode imaginar vários tipos de outras propostas, né? Por exemplo, médicos que vão às famílias, né? Essa medicina mais de rua, digamos assim, montar tendas, barracas, hospitais de campanha que sejam específicas apenas para coronavírus, para não misturar com o restante dos atendimentos hospitalares. Mas mesmo assim, ele manda uma mensagem para os hospitais, para a equipe médica, que ele diz, olha, mesmo assim as taxas de infecção, né, as taxas de contágio por coronavírus na equipe hospitalar é 0,3% dos casos. Inicialmente se pensava que era 1 em 30, ou seja, 10 vezes mais que isso. E essas taxas, portanto, são equivalentes às taxas de infecção da gripe comum. Aí ele fala desse problema que a mídia fica ressonando, que também o vírus pega jovens, não sei o quê, mas não fala de dados concretos. Que a taxa de infecção é 70 vezes menor para pessoas abaixo de 65 anos, isso na Europa, e 15 vezes menor nos Estados Unidos. Que na Europa, apenas 9% das pessoas que são encontradas com coronavírus estão abaixo de 65 anos. Nos Estados Unidos, 20%. E que abaixo de 65 anos, as mortes ficam
entre 0,5% e 1% dos casos infectados. E ele coloca que esse é o mesmo risco de quem dirige carro diariamente da casa para o trabalho, de ter um acidente de carro fatal. Ele ainda lembra que essa taxa de mortalidade que eu citei aqui, entre 0,5% e 1%, inclui as pessoas que têm outras doenças juntas, né? Que são aquele problema que eu já venho denunciando em outros vídeos, né? 1% mais ou menos das pessoas que são registradas como mortos por coronavírus, na verdade só 1% delas tem apenas coronavírus, né? A maioria, além de ter uma idade avançada, tem várias outras doenças que também são fatais. E de maneira geral, ele coloca que as estatísticas mostram que o coronavírus chegou no seu ápice ou mesmo já passou, já está decaindo. Portanto, a gente está lidando com riscos administráveis. A gente não tem mais que ficar temendo um tipo de pandemia que vai matar o mundo inteiro. Depois ele fala um pouco de Nova York, que é o pior lugar, quer dizer, as estatísticas mais alarmantes dos Estados Unidos, mas que também lá eles registram como coronavírus muita gente que morre e que tem assim a causa provável coronavírus e são registradas. Então isso é uma coisa que tem que ser observada também. E porque ele comenta que o registro da morte já é uma coisa difícil, mesmo independente do coronavírus, né? Determinar a causa da morte às vezes não é uma coisa tão fácil assim para o médico que está preenchendo a papelada. E tanto com a campanha midiática como a pressão política, os médicos estão sendo influenciados, estão sendo meio pressionados psicologicamente a colocar coronavírus, né? Eles vão sendo condicionados a ir colocando coronavírus, mesmo sem um exame muito preciso do que foi o motivo da pessoa ter morrido. Aí o entrevistado também aponta o problema de que não temos pesquisa sobre como é que o vírus funciona. Eu vou mais longe um pouco. Por que será que não tem, né, num vírus que parece que é tão relevante assim para a gente pesquisar? Será que não está tendo pesquisa? Ou será que as pesquisas estão dando negativos, não estão dando dados muito alarmantes e estão sendo assim engavetadas? Né? Uma coisa para a gente se perguntar. Ele fala que o teste de coronavírus que existe, que tanto se fala assim, né, que são os PCRs, né, PCR, eles podem detectar até fragmentos do vírus, ou seja, você vai ter testagem positiva e na verdade o vírus nem está existindo no seu corpo, são pedaços daquele vírus que estavam ali flutuando pelo sangue, né, vamos dizer, circulando. E mesmo assim o teste detecta, quer dizer, sabe lá se realmente você está infectado com o vírus. E a pessoa morre de gripe e eles testam só coronavírus, não testam outros vírus. Então, eles podem achar o coronavírus, mas vai que a pessoa tem outros vírus de gripe, como é que fica? Será que ela morreu de coronavírus ou do outro vírus de gripe que estava ali e não foi testado? Então, para isso que se tem que testar também por anticorpos, né? Ele diz, bom, a testagem de anticorpos é mais difícil, mas se vai através de metodologia científica e de amostras populacionais, fazendo essas testagens, né? Não é uma testagem que se faz em todo mundo, mas se faz em amostragens, e aí vão testando junto anticorpos, PCR, e aí se tem uma noção exata de qual é a real taxa de mortes. Então observem, resumidamente, né, uma colocação minha aqui, que nós falamos tanto, diariamente a gente ouve falar das mortes por coronavírus, e que a ciência está mostrando tudo não sei o quê, quando na verdade a ciência não sabe responder, e o que não só esse, como os outros pesquisadores que eu estou mostrando aqui, eles deixam bem claro, não tem resposta, a ciência não está fazendo esse tipo de pesquisa, ou se está, não está divulgando. Depois ele segue para abordar o problema da vacinação, né? Que a vacina é uma coisa que normalmente ela demora, né? Não é uma coisa que se produz de um mês para outro. Então, pode ser muito provável que quando tiverem uma vacina, depois de fazer a testagem adequada, o vírus já se modificou geneticamente, que é bastante o que acontece com outros tipos de gripe.
Quando se desenvolve a vacina para uma gripe, a gripe já está longe, já foi outra gripe, o vírus já está diferente e pega as pessoas de qualquer maneira. Aí um parênteses meu, né? Por isso que as estratégias de saúde pública têm que ser bem mais abrangentes, bem mais amplas do que essa de focar na vacinação, principalmente para vírus que tem esse tipo de incidência que é ampla e que é pouco letal, como as gripes. Quer dizer, não adianta querer correr atrás da gripe com vacinação. Você tem que fazer políticas de saúde pública de melhora das condições de saúde, por exemplo, esportes, né? Em vez de trancar todo mundo em casa, pressionando as pessoas para fazer menos atividade física, tem que promover a atividade física entre as pessoas. Em vez de pressionar as pessoas de ficarem em casa e ficar pedindo comida, pedindo tranqueira pelo iFood, né, pelo aplicativo, tem que fazer políticas de melhor alimentação. Em vez de proibir as pessoas de usarem as praças, que são lugares ventilados, onde há uma distância social, não são lugares de contaminação, são muito mais lugares de saúde, onde as famílias podem brincar com suas crianças, são lugares de aproximação social saudável, né? Porque é diferente a aproximação social que existe numa praça pública, numa praia, numa reserva florestal, por exemplo, do que a aproximação social dentro de uma sala de espera superlotada de um hospital, né? Não dá para pensar que tem que ser a mesma abordagem para os dois. Esvazia tudo, né? Esvazia as escolas, como se escola fosse igual uma sala lotada de hospital. Veja que nada disso está sendo tratado e, ao contrário, apesar de tudo isso que a gente está vendo, que os dados sobre o coronavírus, os dados científicos ainda são pouco confiáveis e ainda imprecisos em muitas questões e ainda inexistentes em muitas questões, Bill Gates, né, o cara, um dos mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso, já está pressionando para a produção de vacinas e de que temos que ter uma vacina, e a pressão dele é inclusive o contrário, é inclusive maior, mais grave do que isso. É que não podemos voltar à vida normal antes de termos uma vacina. Quer dizer, ele basicamente diz que não, se for preciso todo mundo ficar trancafiado 18 meses nesse tipo de toque de recolher até achar a vacina, não tem problema, que fiquem. Aí o entrevistado, né, o médico, explica que já foram desenvolvidas vacinas para coronavírus no passado e não deram bom resultado. Porque lógico, né? Eu já falei em outros vídeos, existem gripes conhecidas causadas ou relacionadas a coronavírus que estão aí todos os anos. Já tentaram fazer vacina para esses tipos de gripe. E o que foi o resultado nas cobaias? As cobaias, animais de laboratório, se tornaram hipersensíveis ao vírus. Então ele fala, uma vacina pode até ser uma má ideia. Então vocês observem o seguinte, mesmo depois de gastar muito dinheiro com pesquisa em vacina, o laboratório pode chegar à conclusão, se for um laboratório honesto, né? Pode chegar à conclusão que não é o caso de jogar no mercado a vacina. Por quê? Porque aquele tipo de vírus pode provocar uma reação de hipersensibilidade, uma produção exagerada de anticorpos, por exemplo. Eu não sei bem como funciona isso, mas foi mais ou menos o que eu entendi da entrevista do Ioannidis. Então, ficar esperando por vacina, como o grande capitalista e Bill Gates está pressionando. Bill Gates, que é o maior financiador privado da OMS, o maior financiamento privado do Centro de Controle de Doenças, tanto norte-americano como mundial. Então, esperar uma vacina e deixar todo mundo trancafiado é destruir a sociedade. É isso que ele fala, o entrevistado. O distanciamento social é uma expressão que pode servir para várias coisas, né? Então, cada medida relacionada a distanciamento social tem que ser avaliada, porque algumas medidas de distanciamento social podem ser boas, enquanto outras até podem ser prejudiciais. Esse negócio de fechar tudo ferozmente, ele fala, é que não pode ser feito. Por exemplo, fechar escolas.
os resultados são tão pequenos, no sentido de diminuir a infecção, que não compensam as consequências que podem ser bem piores, que podem ser traduzidas a mortes em longo prazo por causa do golpe que isso dá no sistema educacional, que toda a população de jovens e crianças de uma certa sociedade do mundo estão sendo afetadas. E além dessas consequências sociais de dar uma marretada, né, nas escolas no mundo inteiro, existe a questão da imunização de massa. Eu já comentei melhor em outros vídeos, né? As crianças têm um sistema imunológico mais rápido, mais ágil, estão interagindo muito com os micro-organismos, então elas são um vetor que impulsiona a imunização de massa das populações, são um vetor que protege as populações. Além disso, ele comenta que esses toques de recolher, esses lockdowns aí feitos em populações em que o vírus já circula, e isso é o caso geralmente de vírus da gripe, os vírus circulam muito rápido, né? São vírus que circulam pelas vias aéreas. E fazer um trancamento quando o vírus já está presente é até pior. E além disso, se ele é feito por igual em bairros onde as pessoas têm casas amplas, espaços amplos, e outros que são favelas, apartamentos apertados, amontoados, também o resultado vai ser muito pior. Porque uma coisa é ficar em casa, numa casa que é ampla, espaçosa, tem jardim e tudo mais. Outra coisa é ficar em casa em famílias que às vezes dividem, 6, 8, 10 pessoas num cubículo de 5 por 5 e a pessoa sai do apartamento, tem um corredor onde tem mais outros 15 apartamentos do mesmo tipo, aí ela tem que descer pelas escadas, onde todo mundo também frequenta, porque se você quiser comprar 1 litro de leite, você tem que atravessar um espaço que é frequentado diariamente por outras pessoas. Ele comenta também que esse toque de recolher, em nome da segurança dos moradores de rua, pressionando esses moradores a irem para abrigos, só que nesses abrigos o contágio é ainda maior. Ele falou que a taxa de contágio dentro dos abrigos é muito maior. Então, esses toques de recolher estão forçando moradores de rua a se infectarem, né? Abro um parênteses aqui, né? Ninguém fala das prisões, que as pessoas estão trancafiadas em prisões superlotadas, e praticamente todo mundo que fala temos que proteger a população, distanciamento social, nem passou pela cabeça que as prisões continuam aí. Cadê a preocupação dos governos com essas prisões? Lembrando que não só no Brasil como nos Estados Unidos, as prisões são um sistema de injustiça extremamente grande, né? Vocês me desculpem esse parênteses, mas é importante falar. No Brasil chega quase a metade dos presos não passou por julgamento, eles estão esperando julgamento, aguardando sentença. Já pensou, a pessoa daqui a pouco é solta sem nem ter sido julgada, porque ela ficou vários anos presa e aí expirou o tempo que o sistema judicial, o sistema penal tem para julgar, daí eles soltam. Mas, a pessoa ficou lá 5, 8 anos esperando para saber se ela é culpada mesmo, né? Palhaçada mesmo, né? Esses juízes criminosos aí. Voltando a essa questão dos abrigos, né? Já falamos que o desemprego está aumentando no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, que é ali onde o pesquisador está falando. Bom, com esse aumento das taxas de desemprego, é óbvio que vai ter mais pessoas necessitando de abrigos. E aí, como é que é o distanciamento social? Né? Em nome do distanciamento social, então a gente deixa na rua, para a pessoa morar na rua, ou a gente deixa ela dentro de abrigos superlotados, né? Para ela se infectar também. Aí ele comenta que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e o Imperial College, ele tenta ser um pouco diplomático, porque tem colegas dele, né? Os colegas médicos, cientistas, né? Mas é engraçado que numa hora ele fala meio que... Parece que ele deixa escapar isso, assim, né? Que esses pesquisadores estavam astronomicamente errados. As previsões que eles faziam de milhões de mortos, tanto para a Califórnia quanto outros locais, deram bem menos do que isso.
E aí ele usa também outra expressão. O que eles fizeram foi ficção científica. Aí meu comentário aqui, né? É isso que dá deixar a ciência nas mãos de grandes capitalistas, desses monopolistas. A gente vê hoje que enquanto a gente está tentando discutir essas medidas de destruição social através dos toques de recolher, o Bill Gates já está pressionando por vacina, sendo que ele nem sabe as implicações de vacina, né? Quer dizer, como foi falado, pode ser que nem seja o caso de vacina, o vírus, né? E o Bill Gates já está pressionando. Todo mundo fica em casa enquanto não tiver vacina. Porque, claro, que ele quer vender vacina. Independente da vacina dar certo ou não, ele já tem projetos, já está botando dinheiro nisso. Se ele já está dando declarações, é porque ele já está procurando investidores, parceiros, acionistas para esses empreendimentos. E aí vai ele depois mudar de ideia com bilhões de dólares envolvidos. Então, a gente tem que entender que os capitalistas já estão com tudo nessa agenda, mesmo que seja uma agenda que vá prejudicar a população. E se nós não fizermos nada, não é a mídia que vai fazer, não são governos que vão fazer, é o povo que precisa se organizar, as organizações sociais e de trabalhadores. Depois o entrevistado vai para um outro tópico, que é esse contact tracing, né? Ou um rastreamento dos contatos, que é basicamente essa campanha que eles estão fazendo da gente ficar usando o celular que nos monitora, que monitora com quem que a gente esteve, por onde que a gente vai. Ele coloca, isso é ridículo, assim, de impraticável nas cidades grandes, no contexto da cidade grande. Porque uma pessoa, ela vai passar por muitas dezenas, até centenas de pessoas ao longo dos dias. Se a gente imaginar que 5% de uma população vai ter um vírus, e que é um número super normal, como eu já venho mostrado aqui para vírus de gripes, essas 5% com certeza, em 1, 2, 3 dias, já entraram em contato com todo o resto da população. Então, virtualmente, vai ter que se ficar rastreando todos os indivíduos de uma população. Quer dizer, você vai atrás de 5%, aí você vai atrás dos outros 95% que tiveram contato com eles. Então, é uma coisa que, como a gente já devia estar desconfiando, né? Espero que não reste dúvida, isso é uma medida policial, que não está querendo rastrear com quantas pessoas você esteve por causa do vírus. É uma medida de barrar acesso de pessoas, viagens de pessoas e até de ir atrás de pessoas através de um rastreamento de celular. Pessoas que são chave não para questões epidêmicas, né? Para questões de saúde. Pessoas-chave no sentido de contestação do regime. Pessoas que são organizadoras de processos que podem desestabilizar o domínio desses grandes capitalistas sobre o mundo. Depois ele toca no assunto da Suécia, né? Eu já falei sobre a Suécia em outros vídeos. E aí ele compara a Suécia com a Suíça. Ele disse assim, a Suíça teve até mais mortos em percentual, sendo que a Suécia teve praticamente não adotou grandes medidas de contenção social, foi mais uma observação dos mais velhos, cancelamento de atividades com mais de 50 pessoas, o resto ficou bem flexível, as escolas permaneceram, os comércios, etc. E a Suíça foi exatamente o contrário, a pessoa só tinha autorização para sair até tantos metros de distância, para ir até a loja e voltar, e não podia ficar saindo várias vezes ao dia. E a Suíça percentualmente teve mais mortes do que a Suécia. E por fim ele comenta dessa política de fechar tudo a todo custo, que lembram que inicialmente ela foi feita com a motivação de achatar a curva, né, para não sobrecarregar o sistema. Só que isso está sendo o resultado disso é que a curva vai ser achatada, mas as infecções, o contágio vai vir, só que mais lento. Aí eles dizem, não, mas é para não atrapalhar o sistema de saúde. Mas aí ele coloca que as pessoas estão ficando com medo de hospital, as que não têm coronavírus,
e está se deixando então de detectar uma série de doenças. E não é só o medo de hospital. Aí é meu comentário, os hospitais e as clínicas também estão adiando consultas. Consultas consideradas não urgentes, sei lá, oftalmologia, até um ultrassom de câncer, um exame de próstata, um exame de coluna, um exame de coração, de rotina, né? Esses check-ups, esses também estão sendo cancelados ou adiados, né? Então, isso sendo feito massivamente na população, como está sendo, acaba impedindo o diagnóstico, um diagnóstico antecipado de várias doenças. Então vai ter muita gente morrendo e adoecendo ou ficando com danos colaterais também por causa disso. Bom, esse vídeo então já ficou extenso, acredito que já passou de 1 hora de áudio, e eu vou então deixar os próximos médicos que eu tenho separado aqui para mais tarde. São vários outros, aproveito para pedir e ressaltar novamente, contribua aqui com o canal, mande uma doação para a gente, aqui estão os nossos dados, para ajudar essa pesquisa a seguir em frente. Obrigado por assistir e até a próxima.